bem-vindos. Bom, então, na verdade hoje é um verdadeiro desafio falar desse assunto, né, que é o acesso ao nosso futuro, tá? Na verdade, essa é uma teoria que é a teoria do desdobramento no tempo, do desdobramento temporal, que foi formulada por um físico, prêmio Nobel em 2006, que é o Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. Foi a partir dos estudos do professor Jean-Pierre que esse trabalho, que essa técnica surgiu. A técnica em si, para acessar o nosso melhor futuro, é uma técnica bastante simples, tá? Mas ela foi baseada numa teoria muito complexa. O Dr. Garnier, ele iniciou o seu trabalho lá em 1988, estudando a chegada de planetóides ao nosso sistema solar. E aí tem uma teoria imensa, bastante complexa, mas o fato é que, estudando a chegada desses planetóides, ele conseguiu identificar que 98% das estrelas e de todo o material que ele estudou, eles estavam desdobrados, ou seja, apresentavam dois momentos, né? Um momento material e um momento onda, um momento partícula e um momento onda. Então, nesses estudos, na verdade, ele consegue mostrar aquilo que as experiências com a dupla fenda, que vocês devem conhecer. Se não conhecerem, eu vou deixar aqui depois um videozinho explicando a experiência da dupla fenda, que provou, né, que mostrou que somos ao mesmo tempo onda e partícula. Somos matéria e somos onda. E que quem determina se aquilo que você está observando será onda ou partícula é o observador. Então, esse experimento eu vou colocar para vocês, tá? É bem interessante e esclarece muita coisa. Hoje, essas questões de estarmos em dois estados ao mesmo tempo, matéria e onda, partícula e onda, isso já pode ser evidenciado nos aceleradores de partícula. E não só esse fenômeno, mas fenômenos como a volta no tempo, os multiversos, tudo isso hoje a gente consegue, através dos aceleradores de partícula, demonstrar, tá? Mas enfim, o Dr. Garnier, a partir dessa descoberta incrível, né, e que que se transformou em equações matemáticas, por isso foi reconhecido pela Sociedade de Física, né, no mundo, ele traz, além dessas questões dos planetóides e tudo mais, ele coloca que podemos utilizar esse princípio na nossa vida diária para que nós possamos acessar o nosso melhor futuro e termos uma vida muito mais plena e feliz, não só a nossa vida, mas também a vida do planeta. Então é essa técnica que eu quero falar para vocês, que eu quero colocar, né, como é que vocês vão utilizar, como é que a gente usa isso, para que nós possamos ter uma vida muito mais plena, muito mais simples e muito mais leve, com um número de acertos muito maior, tá? Então, eu peguei algumas coisas do professor Horácio Frazão, porque eu acho que no mini curso que ele deu sobre desdobramento temporal, ele foi muito claro e é muito interessante a forma como ele coloca. Então eu vou falar para vocês um pouquinho disso e aí a gente vai para a técnica, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, na teoria do desdobramento temporal, nós vamos partir do princípio que somos onda e partícula, certo? Então existe um eu local, né? Então eu que estou aqui vivendo na terceira dimensão, vivendo num tempo linear, onde eu tenho presente, passado e futuro, seguindo eventos um atrás do outro, né? Como nós percebemos.
Nessa terceira dimensão, o eu local, ele tem um nome, uma profissão, tem um ego, uma identidade. Nós trabalhamos, fazemos as nossas experiências, tomamos decisões baseadas no nosso futuro, no nosso passado, porque nós não temos acesso ao futuro. Então, quando eu vou decidir alguma coisa, eu decido baseado nas minhas experiências passadas. Então, se eu tive uma experiência negativa, uma experiência ruim, eu vou tentar não repetir aquele padrão. Oi, meninos do EPASE, bem-vindos. Eu vou tentar não repetir aquele padrão baseado numa experiência passada. Então, tudo que eu faço é agindo com a minha mente consciente, baseado nas histórias vividas, na percepção que eu tive de tudo aquilo que eu já vivi. Mas eu não tenho acesso ao meu futuro, ok? Então esse é o meu eu local. E existe o meu eu não local, que vai ser chamado a partir de agora de duplo. Então eu tenho uma personalidade, uma outra de mim, vivendo numa dimensão muito acima dessa. Então imagine que nessa dimensão, na terceira, eu observo tudo, eu caminho numa linearidade, onde eu tenho aqui passado, presente e futuro. Então eu só consigo ver aquilo que passou e aquilo que eu vivo nesse momento. É como se eu estivesse dentro de um trem. Então dentro de um trem, o que eu consigo ver? A paisagem que ficou lá atrás e aquela que está passando ao meu lado. Mas eu não consigo ver, se eu não estiver lá na frente, né? Eu não vou conseguir enxergar, ou mesmo que eu esteja na frente, eu vou ver só um pedacinho e só. E vejo isoladamente, ou eu olho para trás, ou eu olho para o lado, ou eu olho para frente. Mas eu estou dentro de um trem, caminhando. É isso que a gente vive aqui na terceira dimensão, no meu eu local. O eu não local é como se ele assistisse esse trem circulando entre o presente, passado e futuro. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Ele não está aqui, ele está aqui em cima. Ele é um ponto com uma capacidade de se locomover numa velocidade muito acima da velocidade da luz. Então, ele não é alguma coisa que esteja dentro dos nossos padrões aqui da terceira dimensão, onde a maior velocidade é a velocidade da luz. Portanto, nós estamos falando de um tempo subliminar, né? Um tempo que tem uma velocidade acima da luz. E é nesse tempo subliminar que nós não percebemos que nós conseguimos acessar esse futuro, esse nosso duplo que fica à nossa disposição. É como se fosse nosso verdadeiro anjo de guarda. Ele está observando toda a nossa vida e todos os nossos futuros possíveis. A cada pensamento eu crio possibilidades de futuro. Acredita-se que tudo que nós vivemos hoje, no presente, sejam futuros atualizados, né, informações do futuro que nós trazemos para esse momento. Porque nessa teoria do desdobramento temporal, o que vai acontecer? Um segundo aqui, nesse momento linear, terceira dimensão, pode corresponder a milhares de segundos, milhões de segundos numa dimensão acima, numa dimensão onde se encontra o meu duplo, tá? Então o que acontece? Em milésimos de segundo, eu posso acessar essa realidade, compilar uma série de informações, chegar a uma conclusão e trazer isso para esse momento, sem perceber. É como quando a gente assiste um filme, né? Você tem lá uma capacidade mental de identificar 24 imagens, vamos colocar assim, e a 25ª, ela não é perceptível, ela existe, ela interfere nos nossos pensamentos, ela é subliminar, então eu não consigo perceber. O tempo é a mesma coisa. Então existem momentos em que eu não vou perceber, mas eu vou ter acesso a essas dimensões, a essa dimensão onde se encontra o meu duplo. E é nesse momento que eu vou trocar informações. Agora imagine se eu conseguisse, porque tudo isso é inconsciente, tá? Se eu tenho um pensamento negativo,
eu acesso futuros negativos também. Porque a cada pensamento, não importa qual, a cada pensamento eu crio uma infinidade de futuros. Mas ele vai ser sempre baseado naquela intenção ou naquela vibração. Então, se eu tiver pensamentos felizes, pensamentos positivos, criativos, pensamentos bons, eu vou acessar futuros com a mesma característica, tá? Eles podem ser diferentes, mas eu vou acessar futuros que sejam bem positivos e proveitosos, tá? Então, vamos lá. Então, gente, existe uma coisa chamada princípio da antecipação, e é isso que a gente vai usar. Um exemplo disso seria o sonar de um navio. Os navios, os barcos, enfim, eles têm um sonar. O que é o sonar? Ele manda uma onda, né, sonora, e essa onda que vai percorrendo a água encontra lá na frente um obstáculo. Bateu no obstáculo, ele volta pela água e informa que ali, a tantos metros, a tantos quilômetros, existe um obstáculo e traz a informação. É a mesma coisa. O princípio da antecipação é esse. Eu vou estar aqui no meu presente e a partir de uma técnica muito simples, eu vou conseguir acessar essa onda, né, que vai me mostrar o melhor futuro para que eu possa utilizar na minha vida, tá? E o exemplo do sonar, ele vem bem a calhar, né? Porque todas as informações que nós vamos receber, porque esse acesso ao duplo, esse acesso ao meu eu, né, que está na outra dimensão, ao meu duplo, ele vai ser uma troca de informações feita através dos fluidos, através da água, do sangue, da linfa, tá? Então, é através da água que toda a informação do universo é trocada. Bom, não sei se deu para vocês entenderem, mas é basicamente isso. Existe, então, um eu que está aqui, local, o eu físico, e o eu que não se trata de duplo etérico, corpo astral, corpo mental, não é isso. É exatamente uma outra pessoa, uma outra Cecília que existe num outro plano, ou numa outra dimensão, vivendo, e possivelmente ela também vai ter um perispírito, né? Outras dimensões associadas, mas é uma outra, um duplo, exatamente o meu duplo, vivendo numa outra dimensão, podendo acessar múltiplos futuros, tá? Bom, tem alguma pergunta, Lê? Não? Gente, vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona? Existe bastante literatura, e vocês podem colocar assim mesmo, como desdobramento temporal, do Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, ou só desdobramento temporal, tá? Tem muito conteúdo, é bastante complexo, mas em resumo é isso, tá? Como é que a gente vai fazer para acessar esse futuro, para acessar o meu eu que está lá nessa outra dimensão e capaz de me ajudar com questões que eu tenha que resolver? Bom, em que momento a gente consegue acessar conscientemente? Porque, como eu disse, ao longo do dia, nós podemos acessar várias vezes essa outra dimensão, esse duplo, sem perceber, né? Então, nós não acessamos intencionalmente. E aqui é uma técnica para acessarmos com intenção e, portanto, buscando uma resposta para questões que nesse momento nós estejamos desejando, né? Querendo saber. Então, a primeira coisa, o momento em que isso vai acontecer é o momento do nosso sono mais profundo, o sono REM. Lembre, então, que nós temos vários estados do sono, né? Na verdade, os vários estados de ondas mentais, ondas cerebrais. Por exemplo, neste momento, nós estamos num estado beta, que é o estado de estamos acordados, estamos alerta, né? Quando nós aprofundamos um pouco isso, relaxamos, respiramos mais profundamente, nós vamos para um estado alfa, de maior sensibilidade, é um estado de pré-meditação, né? Você vai acalmando. Quando você afunda um pouquinho mais, né? Relaxa um pouco mais, você vai para um estado teta, que é o estado meditativo, né?
pré-sono profundo também. E aí entramos no estado mais profundo, que é o estado delta, que é do sono mesmo. E nesse momento, nós temos o chamado sono REM. E olha como ele é interessante. É um momento em que as nossas ondas cerebrais são... as ondas cerebrais são baixíssimas, né? Você tá bastante... é um sono muito profundo, porém... é aquele movimento dos olhos, aquele movimento rápido ocular, e que através da ressonância e de vários aparelhos se consegue detectar que, apesar de ser um momento de sono profundo, existe uma imensa quantidade de informações chegando. É como se o cérebro estivesse numa atividade extrema, porém durante um momento em que as ondas cerebrais são muito baixas. Então, é nesse momento, provavelmente, que nós estamos recebendo uma grande quantidade de informações vindas do nosso duplo. Então, é nesse momento do sono REM que essas coisas acontecem. Como é que a gente vai conseguir acessar, né? Então, nesse momento, as informações que eu preciso. Então, a primeira coisa, lembrando que as informações vão ser passadas através dos fluidos, através da água, do sangue. Hidrate-se antes de dormir. Então, é interessante que estejamos tranquilos, hidratados, então água. E aí, deitamos em paz, tranquilamente, sem o celular, sem televisão, sem nada, tá? Entra naquele clima de paz, de calma. Se quiser deixar uma musiquinha muito tranquila, não tem problema. Mas o importante é que estejamos em paz. Tá? Só o fato de você entrar nesse estado, você já vai atrair futuros mais promissores, tá? Então, nesse momento, nós precisamos entrar no chamado, nós precisamos nos tornar parte da fonte, né, divina, parte do todo, tranquilizando, pedindo paz, inclusive para todo o planeta, né? Entrando nessa frequência mesmo da paz e da cura, da prosperidade, enfim. Devemos respirar profundamente, apaziguar o nosso coração, tá? E aí, nós temos que pensar na questão que nós queremos resolver. Lembrem que o universo, ele precisa de informações precisas. Nós necessitamos ser muito claros com aquilo que desejamos. Então, por exemplo, eu quero a cura de uma doença. Claro que nós queremos muitas coisas, mas aqui, quando nós vamos acessar esse melhor futuro, eu preciso ser muito clara. Então, eu quero a cura de uma determinada doença. Então, ok, é nisso que eu vou focar. Eu quero resolver uma questão financeira, eu não consigo encontrar saída e eu preciso de uma solução, de um futuro que resolva para mim. O que é que eu vou, como é que eu vou resolver essa questão? Então, seja claro naquilo que você deseja, tá? E aí, nós vamos dar um comando. Então, eu deitei, me hidratei, me tranquilizei, entrei numa sintonia plena de paz, de tranquilidade, mesmo que eu esteja com um grande problema. Confie no seu duplo, confie nesse anjo de guarda, né, que é você mesmo num outro momento, né, que tem acesso a todo o conhecimento, a todos os possíveis futuros que já existem aí. Então você vai dar o seguinte comando: duplo, você vai dizer assim: duplo, envie-me o melhor futuro possível para que eu possa atualizar a minha realidade de... Então aí você vai dizer aquilo que você quer que seja resolvido, tá? Eu vou repetir. Duplo, envie-me o melhor futuro possível para que eu possa atualizar a minha realidade de... Tá? E para que eu possa resolver esta questão e que esta nova realidade esteja em harmonia com o todo e que seja feita a sua vontade. Então, eu peço ao duplo
para que me envie o melhor futuro possível para resolver aquela questão, né? E ainda coloco que esse futuro ele seja também bom para todo o universo, tá? Que ele esteja em harmonia com o universo e que seja feita a vontade do duplo, ok? Vou deixar também esse comando aí embaixo para vocês depois, tá? Então eu vou deixar duas coisinhas, a experiência da dupla fenda e esse comando, tá? Que foi passado também como uma regra, né? Para que a gente possa acessar. Eu peço, o duplo me mostre qual o melhor futuro para a questão tal e que ela esteja em harmonia com o todo e que seja feita a sua vontade. Assim, aquilo que eu peço, ele vai estar em harmonia, ele não vai estar ferindo nenhuma lei, nenhuma justiça divina, né? E eu vou buscar a melhor forma de resolver aquela questão. Como é que eu vou saber? Então, em que momento isso vai ser feito? Na hora que eu estiver com aquele sono já querendo, né, embarcar naquele sono profundo, é quando eu faço o pedido. E eu procuro repetir isso por 3 vezes e em seguida eu durmo simplesmente. Como que eu vou saber se aquilo chegou até o duplo e qual a resposta, né? Como é que eu sei que eu recebi uma resposta? Primeiro, confie na técnica. Durma bem. E você deve acordar bem. Nem sempre a resposta é imediata. Nem sempre você vai falar, nossa, eu tive aquele sonho, nossa, eu vou resolver dessa forma. Ou, puxa vida, eu vou ficar curado em 1 semana. Não é assim. Simplesmente faça a técnica, confie nela, durma bem e aguarde. É possível que vocês tenham sinais, né? Pequenos sinais, fiquem atentos a sinais, a leituras que aparecerem, pessoas que se aproximarem para conversar, para falar de algumas coisas, oportunidades que possam surgir, e tudo isso pode acontecer em até 40 dias. Então é chamado de quarentena. Portanto, tem que ter paciência, tá, gente? Façam a técnica, aguardem. Dentro desses 40 dias, muito possivelmente, coisas vão acontecer e que vão mudar o seu destino, tá? E lembrando que quando a gente faz esse pedido e pede para harmonizar isso também com o todo, não estamos somente nos auxiliando, mas também ao planeta, tá? Então é uma técnica simples e que com certeza, né, as pessoas que têm utilizado têm desfrutado de resultados incríveis. Eu mesma já tenho feito há algum tempo e posso garantir que coisas incríveis têm acontecido. Então, como eu disse, ela é muito sutil e às vezes naquele primeiro momento você não percebe, né? Pensa que não aconteceu nada, mas prestem atenção, porque ao longo dos dias situações, pessoas, circunstâncias vão começar a aparecer e elas vão tomando um vulto, né? Vão tomando uma forma para que as coisas se resolvam, né? Na sua vida, seja financeira, seja na questão de relacionamentos, ou na cura de alguma doença, enfim, na expansão da consciência, na busca por novos caminhos, né? Então, a dica de hoje era essa. Como eu falei, eu vou deixar algumas anotações para vocês aí, com relação à literatura também, mas tem sido bastante interessante, tem congressos, né? O Brasil mesmo tem congresso a respeito disso, onde a professora Alejandra Casado traz bastante informações. Mas é isso, gente, fica a dica, acessem o duplo, façam hoje mesmo, não esqueçam de se hidratar, peçam aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês estão necessitando nesse momento, confiem, mas depois me contem, tá? Quero saber se vocês conseguiram aí os resultados desejados. Eu tenho certeza que se esse pedido for feito com amor, né, com o coração de verdade, vocês vão conseguir acessar o duplo que tá aí pronto para nos ajudar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje
e aguardo aí os comentários depois. Tá bom, gente? Alguma coisa, Helena? Não? Então tá bom, eu me despeço aqui agradecendo, gratidão por terem ouvido e espero que vocês realizem todos os sonhos.